Fala galera, tudo bem? Em primeiro lugar, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei a hora que você está assistindo esse vídeo, mas continuando o seu curso Anglo durante a quarentena, a gente vai falar hoje sobre a aula 13 do seu material alfa. Nós vamos falar sobre a cultura e sociedade na região das Minas, tudo bem? A ideia aqui é você entender um pouco como que se origina a cultura mineradora, quais são as principais características, né, da arte colonial na sociedade da mineração e também quais são as implicações políticas que a sociedade mineradora começa a ter no final do século XVIII, beleza? Seguinte, gente, quando a gente vai falar um pouco sobre a arte colonial, é importante a gente entender um pouco o panorama histórico que a gente está se referindo. E aqui tem alguns pontos importantes para a gente entender. O primeiro deles é entender que a sociedade mineradora ela vai ser uma sociedade de grande opulência, tudo bem? O que significa isso? A sociedade mineradora ela vai ter um desejo de mostrar o poder econômico que ela conseguiu. É uma sociedade urbana, é diferente daquela aristocracia que a gente viu no Nordeste açucareiro. Aqui nós temos uma sociedade urbana que quer mostrar para os outros que ascendeu socialmente. Principalmente através desse novo grupo que ascende dentro da mineração, que são os novos ricos da sociedade mineradora, tudo bem? A elite da mineração é uma elite recente. Ela não é uma elite proprietária de terras. É uma elite que conseguiu, né, encontrar grandes quantidades de ouro e por isso conseguiu essa ascensão econômica. Ou seja, ele não tem aquele prestígio que as famílias aristocráticas, que os grandes latifundiários, que o senhor de engenho nordestino tinha. Ele tem poder econômico, só que ele quer buscar esse prestígio social. Essa busca por prestígio, ela vai estar muito associada a essa arte que vai surgir aqui no Brasil, minerador, tudo bem? Outra coisa importante é que vai ser muito comum esses novos ricos articularem a criação de irmandades, tudo bem? E aí eu quero que você grife com atenção essa palavra irmandade. Se você já foi até as cidades mineradoras, você vai ver que tem igreja dos baianos, igreja dos homens pretos, igreja dos paulistas. São irmandades que vão ser construídas, que vão erguer aquelas igrejas. É muito comum esses novos ricos, com o intuito de sobreviver na região mineradora, fazerem irmandades. Às vezes de caráter um pouco mais laica, mas quase sempre com a forte presença da religião. Você tem uma forte religiosidade dentro da sociedade mineradora. E são essas características que vão dar origem ao que a gente entende por barroco. E aqui nós estamos pensando na formação do barroco colonial brasileiro. Beleza? É importante entender algumas coisas, né? A arte que você vai ter no Brasil, né, vai ser uma arte desenvolvida por gente que via, através de livros principalmente, a arte que você tinha na Europa. Então, assim, de certo modo, a gente vai buscar imitar a arte europeia. Tá certo? Imitar a arte europeia. Vários grandes arquitetos da sociedade mineradora nunca estiveram, né? Nunca estiveram em Portugal para ver como eram as igrejas lá. As informações que eles tinham eram através de livros. E com isso, a gente desenvolve a estrutura do barroco colonial brasileiro. Alguns pontos importantes aqui em relação ao barroco colonial. Nós estamos pensando principalmente, gente, na construção de igrejas. E aí não dá para fugir muito disso. O barroco ele é uma arte religiosa que está diretamente associada à construção de igrejas, tá certo? A gente vai ter alguns mosaicos, algumas pinturas, mas igrejas vai ser o grande grosso do que você vai ter dentro da arte colonial da sociedade mineradora. Outro ponto importante é uma adaptação à realidade colonial. E aí essa ideia de você entender que esse artista que está aqui no Brasil, que esse arquiteto que está aqui no Brasil, ele não estudou em Coimbra, tudo bem? A formação dele não é uma formação especializada como a dos grandes mestres da Europa. Esse cara ele vai ter uma formação diferente, ele vai aprender muito mais na prática e muito mais através de livros do que necessariamente de um estudo aplicado, de um professor que ensinou ele, esse tipo de coisa. Essa ideia desse artista que aprende aqui na colônia cria uma arte barroca que não é idêntica à arte europeia. Ela vai ter peculiaridades do estilo colonial, tá certo? Outra coisa importante, você vai ter um grande excesso de detalhes e ornamentos. E aí é importante você juntar esse excesso de detalhes e ornamentos a essas duas ideias que a gente trabalhou aqui. A primeira, a ideia de opulência na sociedade mineradora. A segunda, a busca por prestígio social.
Porque a ideia da igreja barroca de Minas Gerais vai ser principalmente demonstrar a riqueza daquela sociedade. Vai ser principalmente demonstrar o poder do grupo que mandou erguer aquela igreja. Você está entendendo? No fundo, é diferente da arte barroca metropolitana, da arte barroca europeia, no qual o intuito era muito mais a difusão da fé religiosa, muito mais a defesa do catolicismo. Aqui nós estamos pensando em uma ostentação que tem o intuito de mostrar o poder de quem está por trás dessa igreja, do grupo, da organização, da irmandade que está por trás dessa igreja. A ideia aqui é uma pesada ostentação. Tudo bem? Você tem uma forte ostentação religiosa no Brasil minerador. Nesse sentido, é importante você perceber que vários detalhes nas igrejas barrocas vão ser de ouro, né? Você vai ter molduras de ouro, paredes, né, esculpidas e com detalhes em ouro. Você vai ter uma forte riqueza sendo colocada ali, tudo bem? Uma forte riqueza para mostrar, né, esse poder econômico dessa sociedade que está querendo se afirmar. É importante você entender que esse cara, minerador, ele é diferente da elite do Nordeste brasileiro, da elite açucareira. Essa nova elite da mineração, ela não tem a ideia de sangue como a sociedade açucareira tinha, ela não tem a modalidade e a estrutura que a sociedade açucareira tinha. Inclusive, principalmente por culpa da mobilidade social, que na mineração vai ser muito diferente do que você tinha em relação ao açúcar. Isso cria constantemente uma necessidade de autoafirmação dessa elite mineradora. E isso vai aparecer muito claramente no barroco colonial. Outra coisa importante, as obras do mestre Aleijadinho, tudo bem? Várias coisas aqui do barroco colonial são construídas e feitas por Aleijadinho, a igreja de São Francisco de Assis, várias outras obras, e isso são coisas únicas. No primeiro momento, o pensamento metropolitano foi ridicularizar um pouco o que estava sendo construído no Brasil, porque eles olhavam como uma imitação de mau gosto, uma imitação barata do barroco europeu. Entretanto, conforme o tempo foi passando, muitos pensadores, pesquisadores e arquitetos começaram a ver a genialidade do barroco brasileiro, que se diferenciava, né, do barroco europeu e, acima de tudo, tinha grandes, né, arquitetos e grandes mestres que produziam belíssimas obras a partir apenas de explicações em livros, a partir apenas do que eles ouviam falar de como era a arte barroca na metrópole. Beleza? Tudo bem? Gente, vamos entender agora um pouco a contestação do poder metropolitano. Porque, esse cenário cultural que você tem, o barroco colonial, essa estrutura aqui, ela vai sendo montada ao longo do século XVIII. Entretanto, alguma coisa também vai sendo desconstruída ao longo do século XVIII. E essa desconstrução a gente precisa trabalhar nessa aula. Você precisa entender aqui como que acontece o enfraquecimento, esse constante enfraquecimento do poder metropolitano aqui no Brasil. Tudo bem? E para isso, vamos entender um pouco do que vai estar acontecendo no final do século XVIII. Eu estou pensando, gente, principalmente a partir de 1760, tudo bem? A partir de 1760, esse passa a ser o cenário na região mineradora. O primeiro ponto que você tem aqui é a decadência da região mineradora. E aqui tem a ver com o esgotamento natural das jazidas de ouro. Veja, o ouro, gente, ele é um elemento químico. Não dá para você plantar mais ouro, produzir mais ouro. Isso não existe, tudo bem? O ouro ele é extraído. E conforme o ouro vai sendo extraído, as jazidas vão se esgotando, tudo bem? Você vai tendo cada vez menos ouro no Brasil. Isso cria uma mudança de perspectiva. No primeiro momento, é importante você lembrar que a sociedade mineradora era uma sociedade que não era necessário muito capital inicial para você se estabelecer ali. Você poderia, né, com ouro de aluvião, apenas precisar de poucas ferramentas e conseguir pegar ouro e enriquecer facilmente. Quer dizer, facilmente não, mas você poderia enriquecer com certa facilidade naquela sociedade. Com o esgotamento dessas jazidas, esse enriquecimento passa a ser cada vez mais difícil. Pessoas vão para a região mineradora com o intuito de encontrar grandes quantidades de ouro e prosperarem, mas elas não encontram mais ouro com tanta facilidade como você teve no primeiro momento. Outra coisa, se as jazidas superficiais elas estão se esgotando, passa a ser cada vez mais necessário eu escavar a terra profundamente, tudo bem? Só que para isso eu preciso de mais tecnologia, para isso eu preciso de mais capital, para isso eu preciso de mais mão de obra.
tudo bem? Coisas que são caras e muito custosas. Então o capital inicial da região mineradora do início do século XVIII é muito diferente da segunda metade do século XVIII. Em 1700 você podia chegar lá com a peneira nas costas e você mesmo ir peneirar para ver se você encontrava ouro. Você poderia encontrar e poderia enriquecer com isso. Em 1760 isso já não acontece mais, tudo bem? Você vai precisar de escravos para cultivar, para explorar a região mineradora. Você vai precisar de técnicas para poder erguer uma mina sem que ela desmorone. Você vai precisar de ferramentas mais propícias para esse tipo de trabalho. Ou seja, você vai precisar ser um grande investidor para você estar presente ali. Tudo bem? Esse esgotamento natural das jazidas, ele começa a empobrecer a região mineradora. Outro ponto importante, você tem um aumento expressivo da exploração. E esse aumento expressivo da exploração, ele vem através da derrama, tudo bem? Para vocês terem uma ideia, o auge da sociedade mineradora, o momento que o Brasil mais extraiu ouro, né, foi em 1750, naquela década, tudo bem? Era o momento que a gente mais estava extraindo ouro. Entretanto, o auge da arrecadação, quando a coroa ganhou mais dinheiro, foi em 1760, após a criação da derrama. O que é a derrama? Toma um pouco de cuidado. A derrama não é um imposto colonial novo, tudo bem? Ela é uma obrigação. Ela determina cotas anuais de quinto que o minerador deveria pagar para a metrópole, deveria pagar para a coroa. Em outras palavras, você minerador, você tem uma região aqui que você está explorando. Se você está explorando essa região, a coroa determina que você pague uma quantidade anual de quinto. Digamos que ela estabeleceu que sua cota fosse de 100 arrobas. Se no final desse ano você pagou 140 arrobas de quinto, tudo bem, não tem problema nenhum, bom trabalho, continua aí, ano que vem tem mais. Digamos que no final desse ano você pagou 100 arrobas, tudo bem. Para a coroa não faz diferença. Agora digamos que você pagou só 80. Ficou faltando 20 arrobas para você chegar na sua cota anual. Significa que você, minerador, tem que tirar do seu bolso para pagar o que faltou. Tudo bem? A derrama, ela aumenta muito a exploração colonial. Principalmente porque as cotas que a coroa coloca são cotas altas. E digamos que você é uma pessoa correta, digamos que você pagou todo o imposto do ouro que você encontrou. Se a coroa cobrou uma cota muito alta e você não atingiu ela, você pagou todos os seus impostos, mas ficou faltando. Você precisa tirar do seu próprio bolso, do que você tinha lucrado, para pagar o que faltou, para pagar a derrama, tudo bem? Agora eu quero que você pense nesse imposto colonial que é a derrama, nessa modalidade de cobrança de impostos que é a derrama, e associe ela ao esgotamento natural das jazidas. Então para pensar, a coroa determina uma cota de quinto que você tem que pagar, só que está terminando o ouro do Brasil, está faltando ouro, você não está encontrando mais ouro com tanta facilidade. Pode acontecer de você ter um ano horrível, de você explorar e não encontrar ouro nenhum. A arroba tem que ser cobrada. Tudo bem? A cota anual de quinto tem que ser paga. Isso leva muitos proprietários da região mineradora à falência. Tudo bem? E aí quando a gente está falando de falência, né, quando a gente está falando do aumento da pobreza na região mineradora, nós estamos falando também de insatisfação social. A ideia é aquele sonho do Brasil minerador, aquele sonho do Brasil em que você poderia prosperar e ascender, aquela grande mobilidade social que você tinha dentro da região das minas, está ameaçada. Ela está ameaçada e você não consegue mais ver esperança de você prosperar com tanta facilidade. E o motivo para você não é que as jazidas estão se esgotando, mas que você tem uma pesada exploração colonial. E aqui o problema é mais colonial do que social, tudo bem? É mais a exploração colonial do que necessariamente a lógica social do Brasil. Outra coisa importante, você tem um crescimento expressivo das ideias iluministas. As ideias iluministas, principalmente a partir das lojas maçônicas, começam a chegar aqui no Brasil. Tudo bem? Começam a chegar aqui no Brasil e começam a se difundir. Meio de forma tímida ainda, tudo bem? Mas elas começam a se difundir pela sociedade mineradora. Muitas pessoas começam a questionar a autoridade metropolitana. E aí, falando no questionamento da autoridade metropolitana, um ponto importante. Vocês viram revoltas nesse curso? Vocês viram revoltas coloniais nesse curso? O que nós estamos falando aqui não é de uma revolta colonial que está insatisfeita com um ponto. É uma revolta que está propondo uma ruptura
entre metrópole e colônia. É uma revolta que propõe realmente a independência. Tudo bem? Nós estamos falando da Inconfidência Mineira. Beleza? Em primeiro lugar, eu odeio o nome Inconfidência Mineira, tá? Eu prefiro a palavra conjuração. E as duas coisas podem aparecer na sua prova. Podem aparecer a palavra inconfidência ou podem aparecer a palavra conjuração. A ideia é basicamente a mesma, a questão é que inconfidente é aquele que não se deve confiar, é o traidor, né? Então quando você fala de Inconfidência Mineira, você está falando de traição de Minas Gerais. Minas Gerais está traindo Portugal. Só que para pensar na mente, né, do minerador. Ele está traindo um lugar que está explorando ele violentamente com a derrama. Então, para ele não está traindo ninguém, ele está defendendo os interesses dele, né? Então, ele não é necessariamente um traidor. Ele está muito mais conspirando contra a coroa. Esse é o pensamento aqui. Então, pode aparecer Inconfidência Mineira ou Conjuração Mineira. As duas coisas estão corretas, beleza? O que é importante você saber sobre a Inconfidência Mineira? Primeiro ponto. A Inconfidência Mineira, ela prega a independência. E aí é a proposta mais radical que a gente está tendo até esse momento, beleza? Todas as revoltas coloniais que a gente teve na primeira metade do século XIX, Guerra dos Mascates, Guerra dos Emboabas, Revolta de Vila Rica, estavam questionando alguma coisa da colônia. Mas nenhuma delas virou para a monarquia e falou, eu quero ficar independente, eu quero fazer outra coisa aqui, eu quero me livrar de você. A Inconfidência Mineira é a primeira que está falando isso. Outro pensamento importante, ideal republicano, tudo bem? A ideia de república começa a aparecer aqui na colônia. Isso daqui começa a criar uma situação de crise, tudo bem? A gente começa a viver aqui a crise do sistema colonial. A defesa de uma constituição, ou seja, aquela ideia de Estado absolutista que o rei governa do modo que ele quer, da forma que ele quer, isso não cola mais. Nós precisamos de algo que limite os poderes do rei, nós precisamos de algo que limite os poderes do soberano, nós precisamos de uma constituição e direitos associados a ela. Nesse caso, essas características, independência, república, constituição, elas vão ser claramente inspiradas no que acontece nos Estados Unidos em 1776, tudo bem? A independência dos Estados Unidos, ela influencia os mineradores. Eles sabem do que aconteceu, eles sabem que os Estados Unidos conseguiu a independência de sua metrópole, então outros lugares também podem conseguir. Os Estados Unidos abrem a porta e isso cria a esperança para a elite colonial de Minas Gerais que é possível ficar independente. Ribeiro, a Inconfidência Mineira, ela é separatista? De forma geral, dá para dizer que ela é separatista. Por quê? Porque ela está defendendo a independência de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, que é o principal porto de exportação. Só que veja, não dá para falar tanto em separatismo porque não existe muito uma ideia de unidade no Brasil, né? A unidade ainda não existe nesse momento. A ideia de construção de identidade nacional, esse tipo de coisa, ainda está muito distante da realidade brasileira. Então, assim, você pode falar que é separatista. Algumas provas podem colocar essa característica da Inconfidência, mas não é bom colocar, tudo bem? A ideia é esse pensamento unitário, essa ideia de nação não está construída ainda, beleza? Outro ponto importante, a Conjuração Mineira, ela é elitista, tudo bem? Em grande parte porque ela defende a manutenção da escravidão. Para você ter uma ideia, em nenhum momento na Inconfidência eles entraram nesse debate. Eles não discutiram a escravidão. Para eles isso não era um problema dentro da sociedade. O problema é a derrama, o problema é a exploração metropolitana. Esse é o problema. A escravidão não vai ser discutida. E justamente por ela não discutir a escravidão, ela acaba sendo um movimento restrito a poucos conspiradores, tudo bem? A conspiração acontece e é realmente uma conspiração. A Inconfidência nunca saiu do papel, você está entendendo? As pessoas não saíram às ruas e fizeram uma revolta. Elas estavam articulando, elas estavam conversando, elas estavam tentando chegar a uma união para tentar fazer uma revolta. Mas a revolta, de fato, não acontece. Em partes, porque você tem grandes delações, tudo bem? O fracasso da Inconfidência Mineira, ele acontece principalmente porque dentro do grupo dos inconfidentes, você começa a ter delações, né? Essas delações, elas levam à prisão de líderes políticos e talvez o elemento mais importante, né, a execução, né, de Tiradentes, né, a execução de Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes. Tiradentes ele é executado como líder, né, dessa revolta, como líder dessa conspiração. Entretanto, a gente precisa relativizar algumas coisas aqui. A ideia, principalmente, do esquartejamento de Tiradentes era mostrar, né,
para a população o que aconteceria com aquele que questionar a autoridade metropolitana. O pensamento é fazer Tiradentes o exemplo do que vai acontecer com você, colono, se você questionar a autoridade da metrópole. É uma morte brutal, o esquartejamento é uma coisa muito significativa, inclusive Tiradentes ser chamado de inconfidente. Isso daqui é pela própria coroa portuguesa que ele vai ter essa nomenclatura. Tiradentes, entretanto, vai ter sua imagem resgatada posteriormente, tá? Quando ele morre na Inconfidência, ele é o mártir da Inconfidência Mineira, mas ele não era do mártir da ideia de Brasil. No século XIX, com o surgimento dos ideais republicanos e com a proclamação da República no Brasil, a gente vai precisar de um herói para a imagem republicana. O herói perfeito vai ser Tiradentes. Por quê? Porque Tiradentes ele era militar, Tiradentes ele representava, né, de certo modo, setores militares, ele estava próximo das elites mineradoras, ele tinha um forte apelo popular e ele era um mártir republicano. Tudo bem? Isso daqui vai fazer com que a imagem seja resgatada posteriormente com o intuito de melhorar e de criar, né, alguma identidade nacional a partir dos movimentos coloniais. Beleza? Pessoal, essa é a aula de hoje. Até a próxima e bons estudos.